capítulo 3, verso 5 da carta de Paulo a Tito. Glória a Deus, aleluias, glória ao nome do Senhor, aleluias, amém? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Podeis vos assentar, glorificando ao Senhor nesta oportunidade. Nós vamos observar neste texto, a qual nós lemos, falando um pouco sobre Paulo, ao que ele escreve a Tito, e vamos entender as ações da palavra de Deus em nós, uma vez que nós somos alcançados por Deus. Há uma ação da palavra de Deus na nossa vida. Hoje foi lido Salmos de número 18, a partir do versículo 23, e é bastante interessante porque este salmo, ele vai mostrar Davi tendo uma conversa com Deus, declarando-se ao Senhor, mas no versículo 20 até o versículo 24, Davi ele vai dizer da sua conduta, da ação de estar recebendo de Deus a mudança da sua vida. Ele começa a declarar ao Senhor a sua caminhada, a maneira que ele vive, como ele era fiel a Deus, para que Deus alcançasse. E quando nós fazemos um paralelo com Tito, a carta de Tito que Paulo escreve, Paulo vai escrever a Tito quando ele estava em Roma. Entre a sua carta a 1º e a 2º Timóteo, ele escreve a carta a Tito, Tito que era seu filho na fé, Tito a quem a Paulo tinha batizado, a quem a Paulo tinha ganhado para Cristo. Tito era um pagão, um homem que não tinha, naquele período, nenhum tipo de religião, adorava ao que se dava ao seu prazer. Mas Tito agora, Jesus, através de Paulo, é batizado por Paulo, se torna filho da fé, e Paulo escreve então esta carta, dando a ele algumas instruções. Ele vai dizer a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Ele tem um tratamento com Tito a dizer para Tito, que era seu filho na fé, e que eles comungavam de um mesmo Deus, eles tinham uma mesma comunhão, era algo comum o que eles queriam. Na sua carta, ele traz a tarefa a Tito, algumas instruções a Tito, falando que era para Tito ensinar os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, vivendo no amor, vivendo na esperança, ensinando as mulheres a serem reverentes na sua maneira de viver, a terem uma conduta boa e não serem caluniadoras, não falarem demais, nem escravizadas pelo vinho, não serem mulheres tomadas a bebida, mas serem capazes de ensinar o bom testemunho, ou ensinar o que é bom, orientar as mulheres mais jovens a ser fiel, a amar os maridos, os seus filhos,
essa era a responsabilidade de Tito, aos jovens, ensinarem eles a serem prudentes, a viver uma vida com Deus, trazendo a eles integridade, seriedade, linguagem sadia, para aqueles que se opunham, que ficassem envergonhados quando olhassem para o cristão. Então ele trouxe aqui várias instruções, e ele vai dizer a Tito: olha, Tito, tudo isso para que nós estejamos aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele estava dizendo da volta de Jesus, ele dizendo: nós temos que estar firme, nós temos que lutar, nós temos que estar vivendo uma vida com Deus, para que quando o Senhor vier, nós estejamos prontos para subir com Ele. Esta era a carta de Paulo a Tito. No capítulo 3, ele vai tratar sobre conduta cristã, o comportamento de uma vida com Deus. Porém, ele começa retratando algumas situações em que nós éramos insensatos, vivíamos enganados, desobedientes, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos com a maldade dentro de nós, uma inveja, éramos pessoas detestáveis e tínhamos o ódio dentro de nós. Era isso que ele estava escrevendo a Tito, dizendo: olha, não deixe isso tomar conta de você, mas mude o seu jeito de viver. Porém, no capítulo 3 e no versículo 5, ele trata então da palavra de Deus em nós. E aqui está o contexto das ações da palavra na nossa vida. Ele vai dizer que não é por causa dos atos de justiça por nós praticarmos, não é porque somos bons, ou porque fazemos a bondade, ou porque vivemos fazendo a bondade. Não é o fator de vivermos uma justiça, mas nós fomos alcançados por Deus, e pela sua misericórdia Ele nos salvou, Ele nos lavou com um poder regenerador e renovador do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo, ele vai dizer a Tito: olha, diga isso, não é porque vocês são bons, não, porque outrora éramos desobedientes, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos alcançou. E há 5 atos, 5 ações da palavra, quando ela entra em nós. A primeira é a regeneração. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versos 23, ele vai dizer que sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Pedro vai dizer que o Senhor, quando nos alcançou, nos transformou, nós agora não somos gerados de uma semente corruptível. O que é algo corruptível? É algo que passa, é algo que se perde, é algo que estraga, é algo que não tem valor. Tudo que se torna corrosivo, que tem condições de se perder ao longo do tempo, isso é corruptível. Ele não está dizendo somente da pessoa que se pode corromper por palavras simples, por coisas naturais desta vida, mas ele está falando tudo aquilo que se perde. A palavra corruptível é tudo aquilo que se não tem valor mais. Mas ele vai ensinar e dizer
que nós fomos gerados de novo, não com uma semente corruptível, não com algo que vai passar, como esta carne, que quando chegar o dia da nossa partida, se Jesus não vier buscar a igreja, nós vamos ter que partir, e este corpo carnal vai voltar à terra, vai voltar ao pó, porque do pó ele foi formado. Mas ele está falando que o Senhor nos deu algo incorruptível pela sua palavra, e que nós vamos viver e permanecer para sempre com Cristo. Por isso nós fomos regenerados, por isso você foi gerado de novo pela palavra. Esta é a primeira ação da palavra de Deus em nós. Aleluias. Segunda ação da palavra de Deus em nós é que ela nos alimenta. Pedro vai ter uma particularidade também em dizer na sua carta, no capítulo 2, no versículo 2, e ele diz: desejai afetuosamente, como meninos nascidos novo, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Para quem é mãe e amamentou uma criança, sabe que não existe anticorpo melhor, não existe remédio melhor do que o leite materno. Ele tem um anticorpo que gera toda segurança na saúde da criança, toda a força para aquela criança, que qualquer vírus, que qualquer bactéria não vai ter ação no corpo daquela criança. E Pedro vai escrever dizendo: desejai afetuosamente, ou seja, busque a palavra, viva da palavra, coma da palavra, ande pela palavra. E a palavra nada mais é para nós que Jesus na nossa vida. Aleluias. Então nesta noite, viva essa ação da palavra na sua vida. Seja regenerado, seja alimentado, busque afetuosamente a palavra de Deus para você. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente encontra pessoas que dizem assim: pastor, eu estou fraco, eu não aguento, eu estou passando uma situação espiritual. Eu sei, a situação espiritual na nossa vida muitas vezes ela é abalada, mas quando você se alimenta da palavra, mesmo em meio à sua fraqueza, você encontra força, porque a palavra te alimenta. Terceira ação da palavra na nossa vida. João, o apóstolo, vai escrever no capítulo 17, no verso 17, e ele vai dizer que nós somos santificados na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Uma da ação da palavra na nossa vida é nos santificar, é nos tornar separados, é nos tornar diferentes. E Paulo vai escrever a Tito exatamente isso. Ele vai dizer que fiel é a palavra, para que os que creem em Deus pratiquem as boas obras, e que estas coisas são excelentes e úteis aos homens, e que você não se envolve com outra coisa, porque ela te traz uma diferença, ela te alimenta para que você não se envolva em coisas diferentes da palavra. Primeiro, regeneração. Segundo, alimento para a nossa alma. Terceiro, ela traz santificação para a nossa vida. Quarta ação, ela traz edificação. Nós ouvimos aqui hoje vários testemunhos do qual Deus fez maravilhas na vida dos irmãos. O testemunho, ele edifica a igreja, ele traz para a igreja
para dizer à igreja que Deus continua fazendo milagres, Deus continua operando maravilhas, Deus continua agindo em favor daquele que nele espera. Isso chama-se edificar, é trazer a ele o ânimo, a coragem, alimentando a sua fé, para ele entender que a sua fé, ela é importante ser exercida na sua vida. No capítulo 20, no versículo 32 da carta de Atos, nós vamos encontrar: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A edificação é algo que se vai fazendo todos os dias. É por isso que Jesus usa o termo em dizer da casa que foi edificada sobre areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. Se a sua vida está edificada em Cristo nesta noite, entenda que a palavra de Deus, ela gera em nós todos os dias uma mudança, que é a nossa edificação. E ele vai dizer: então eu recomendo, eu digo a você, que a palavra, a sua graça é poderoso para vos edificar e dar herança entre os que estão santificados. A palavra regenera, ela alimenta, ela santifica e ela vai te edificando cada dia. E cada edificação da tua vida vai te tornando num ser humano perfeito para encontrar com Jesus quando Ele vier buscar a igreja. Oh, aleluias! Mas a palavra de Deus também, ela tem mais uma ação: ela nos ilumina. Salmo 119, versículo 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor que nos ilumina, é a palavra do Senhor que nos dá o norte, é a palavra do Senhor que ela nos ensina por onde nós devemos caminhar. Então, nesta noite, saia daqui, leve esta palavra para a tua casa. Quem sabe até hoje você não deixou a palavra entrar dentro de você. Às vezes a gente escuta, mas a gente não dá o valor devido à palavra. Mas a palavra para nós é Jesus trabalhando na nossa vida por intermédio do Espírito dele. Ah, mas que Espírito é este, pastor? É o Espírito Santo que age em mim e em você. Deus fala conosco através de Jesus pelo Espírito Santo, e pelo Espírito Santo a palavra Jesus na nossa vida, ela vai se transformando em nós. Então leve esta ação, as 5 ações da palavra de Deus em nós: regeneração, alimento, santificação, edificação e a iluminação de Deus na nossa vida. Saia daqui nesta noite, viva esta ação de Deus na sua vida, e você vai ter uma vida abundante, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida alegre, você vai ter uma vida transformada. Ah, pastor, mas eu passo dificuldade, eu passo necessidade, mas em meio à adversidade, em meio à luta, em meio às provas, em meio às situações adversas da vida, ah, você pode olhar como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque em Cristo, pela palavra, na ação da palavra, você aprende a viver todos os tempos, você aprende a viver todos os momentos, você aprende a viver todas as adversidades da sua vida, porque você sabe que tem um Deus que está cuidando de você.